Fala, meus quarentenados, minhas quarentenadas, como vocês estão? Bom, primeiramente peço desculpas, mas hoje vai de pijama mesmo, porque tá frio e o dia hoje tá meio chuvoso, né? Tá meio preguiçoso, pelo menos no dia que eu tô gravando aqui. Mas vamos que vamos, let's, o que vale a intenção. Galera, hoje eu vou fazer aquele esqueminha lá de dividir a aula, tá? Eu vou falar um pouco de conteúdo hoje na aula de teoria e vou terminar essa parte de conteúdo na aula de exercícios. Essa aula, ela vai parecer densa e em algumas partes vocês vão achar, nossa, que rápido, que vomitado, mas porque eu não acho que a gente precise dar muita ênfase numa coisa que talvez nem caia, pode até ser que caia, mas eu acho que não vale o esforço, assim, digamos, de perder muito tempo aqui, tá? Então, algumas coisas eu vou passar bem rapidamente. Beleza? Se você já estiver por dentro da lógica, fica bem mais fácil para você. Então, eu vou apresentar minha tela aqui e a gente vai começar a falar de aminas, amidas e nitrilas, que são as nossas funções nitrogenadas, beleza? Acho que já está apresentando aqui, beleza? Então, vamos lá. Aminas, amidas e nitrilas. Eu chamaria esta aula também de aula sobre funções nitrogenadas, porque hoje nós vamos falar das funções que têm nitrogênio, beleza? As funções das moléculas orgânicas que têm nitrogênio. Então vamos lá. Quem são as aminas? As aminas, elas são compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia. Ou seja, cada um desses hidrogênios da amônia pode ser substituído por uma cadeia carbônica genérica, beleza? E aqui nós temos 3 situações possíveis. Olha os exemplos que nós temos aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um carbono, portanto o composto é orgânico. Aqui, se eu fosse pensar na amônia, né? Um dos hidrogênios da amônia, no caso esse aqui, foi substituído por uma cadeia carbônica genérica, no caso por um grupo R, metil, né? Aqui, ó, eu tive 2 e os outros 2 hidrogênios ficaram aqui, né? Aqui eu tive, ó, 2 hidrogênios substituídos por grupos etil e um hidrogênio que ficou aqui. Aqui, ó, um dos hidrogênios foi substituído por um fenil e os outros 2 hidrogênios ficaram aqui. E aqui eu tenho um dos hidrogênios substituídos por um fenil, outro hidrogênio foi substituído por um metil e o terceiro hidrogênio ficou aqui. Então perceba que as aminas são derivadas da amônia, beleza? Então vamos ver, ó, para a gente reconhecer o grupo, ó, identificou o nitrogênio. Num primeiro momento a gente vai pensar que é uma amina, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é uma amida e por fim o que é a nitrila, beleza? Mas vamos lá. Com relação à classificação das aminas, a gente pode classificar quanto ao número de grupos R ligados ao nitrogênio. Nesse caso, perceba que eu só tenho um grupo R ligado ao nitrogênio. Aqui eu também só tenho um grupo R ligado ao nitrogênio. Essas duas aminas aqui, elas têm 2 hidrogênios. Então, elas têm essa característica aqui, essa carinha. Amina primária, NH2. Beleza? Tem 2 hidrogênios. Elas apresentam apenas um grupo R ou AR ligado ao nitrogênio. Já uma amina secundária, ela apresenta 2 grupos R ou um grupo AR e um grupo R, tanto faz, né? Mas perceba que tem 2 desses grupos ligados ao nitrogênio e apenas um hidrogênio que sobra. Então, a amina secundária, a gente pode pensar nela assim, ó, como estando ligada a 2 grupos orgânicos genéricos e um hidrogênio. Agora, uma amina terciária, repare que ela está ligada a 3 grupos orgânicos aqui, 3 grupos R. Ó, aqui está ligado a um fenil, a um metil e a um etil. E repare que aqui nós não temos nenhum, só destacar aqui nós não temos nenhum hidrogênio disponível, beleza? Então, esse é o critério. Aminas primárias, um grupo, uma cadeia carbônica genérica qualquer ligada ao nitrogênio. Nas aminas secundárias, 2 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. E nas aminas terciárias, 3 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. Consequência disso, aminas primárias têm 2 hidrogênios, aminas secundárias têm apenas um hidrogênio e aminas terciárias não têm nenhum hidrogênio que sobra, beleza? Lembre-se que o nitrogênio faz 3 ligações, tá? Perceba, gente, que a classificação de aminas em primárias, secundárias e terciárias, elas não seguem a mesma regra que vimos para os álcoois, tá? Então, lembrando, um álcool ele é secundário quando a hidroxila que está ligada ali é um carbono secundário, tá? Esse é um carbono secundário, que está ligado aqui a 2 carbonos, portanto, esse é um álcool secundário.
Mas perceba que uma amina que tem essa carinha aqui, ela é a amina primária, tá? Porque aqui eu só tenho um único grupo R, que no caso é esse isopropil aqui, que está ligado no nitrogênio. Então, os critérios de classificação de álcoois e aminas quanto a primário, secundário e terciário são diferentes. Fique atento a isso, tá? Existem também, né, as aminas alifáticas, que são aquelas que não apresentam anel aromático, e as aminas aromáticas, que são aquelas que apresentam o anel aromático. Aqui estão. Pode ser um só, ou dois, ou até mesmo três, se eu tiver uma amina terciária, beleza? Mas basta um anel aromático para a gente já classificar essa amina como aromática, beleza? Com relação à nomenclatura de aminas, gente, vamos começar pelas aminas primárias, porque é mais fácil, ó. Basicamente, ó, prefixo mais intermediário mais amina. Então, nesse primeiro caso aqui, prefixo é dado pelo número de carbonos, met. Tipo de ligação, como eu só tenho um carbono, a gente considera como ligação simples, an. E a terminação para amina é amina. Fica metanamina. Tá? Então, o outro caso, ó, dois carbonos aqui, dois carbonos é et, simples ligações entre carbonos, an, e a terminação para amina é amina. Essa aqui é bem fácil, né? Etanamina. Bom, aqui três, né? Três carbonos é prop, tipo de ligação entre carbonos, an. Só que aqui, ó, repare que eu poderia ter propanamina tanto no exemplo da esquerda como no exemplo da direita. Então a gente precisa numerar, né, para não ter duas moléculas diferentes com o mesmo nome. Como que numeramos? Sempre do carbono mais próximo do grupo funcional. Portanto, aquele era o carbono 1, esse é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3. A amina, o NH2, está ligado no carbono 1. Portanto, essa é a propan-1-amina. No exemplo ali da direita, repare que como eu tenho o grupo NH2 aqui no carbono do meio, tanto fez, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou numerar da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos, ó, no carbono 2, nós temos ali, portanto, três carbonos prop, simples ligações an. Agora, para indicar a posição do grupo funcional amino, ou seja, o NH2, eu tenho que indicar a posição e fica propan-2-amina, certo? Então, beleza. Por hora, é isso aí. Agora, para aminas secundárias e terciárias, gente, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Olha a dica que eu vou dar. Não se prenda muito a essa regra aqui, não. Não se amarre muito a ela. Eu vou só falar o seguinte para você, ó. Considere uma amina principal. O que é uma amina principal? É como se fosse uma cadeia principal. Ela tem que ter maior número de átomos de carbono e ser linear. Então, olha só. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo. Você concorda que os dois grupos R têm dois carbonos? E os dois são lineares? Então, tanto fez, tanto faz, eu posso escolher qualquer um deles como minha amina principal. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou escolher esse aqui como amina principal. Beleza? Então, essa aqui vai ser minha amina principal. Certo? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Tá. Então, olha o que vai acontecer. Agora, tudo aquilo que está fora da minha amina principal, entre aspas, eu chamo de ramificação substituinte radical. E eu preciso dar o nome. Só que para dar o nome, lembra que é posição mais nome do substituinte mais nome da cadeia principal? A gente está fazendo de conta que isso aqui é uma cadeia ramificada. Então, olha o que vai acontecer. Eu sei o seguinte: esta ramificação aqui se chama etil. Só que, qual que é a posição do grupo etil? Ora, ele não está ligado em um carbono. Né? Normalmente a gente diz, carbono 1, carbono 2, está no carbono 3. Só que aqui ele está ligado no nitrogênio. Então, como que a gente indica isso? A gente indica isso aí como uma letra N maiúscula, para indicar que o etil está no nitrogênio. E a gente já vai ver situações onde isso é bem importante para evitar ambiguidades no nome, tá? Então, aqui eu tenho N, etil, e agora sim eu dou o nome da amina principal. A amina principal, que tem dois carbonos e simples ligações, ela é a etanamida.
etanamina, beleza? Então, simples como isso, tá? O de baixo é um pouquinho mais complicado, ó. No de baixo, eu tenho a seguinte situação, ó. A minha amina principal, lembrando que tem que ser a maior sequência de átomos de carbono e ela deve ser linear. Então, minha amina principal, ó, é essa aqui, tá? Por que que eu não considerei o carbono de cima aqui? Porque tem que ser linear a minha amina principal, tá? Então, aqui está a minha amina principal. Agora vamos identificar os nossos substituintes, as nossas ramificações. Ora, eu tenho uma ramificação de um carbono aqui, que a gente chama de metil, e eu tenho aqui dois carbonos que eu chamo de etil. Vamos lá. Pela ordem alfabética, quem vem primeiro? Etil ou metil? E ou M, né? É o mesmo procedimento para dar nome para cadeias ramificadas, gente. Eu considero aminas secundárias como se fossem aminas ramificadas. Por isso que a gente chama de a amina principal, entre aspas. Isso aqui é uma convenção nossa, beleza? Então, olha só. Pela ordem alfabética, primeiro vem o etil. Só que o E está ligado no nitrogênio. Cuidado com essa representação aqui, porque às vezes ela dá a entender que está ligado ao hidrogênio. Cuidado, malandragem isso aqui, tá? Então, lembrando que o hidrogênio não pode estar ligado a mais de um elemento ao mesmo tempo. Então, aqui o hidrogênio já encontra-se ligado ao nitrogênio. Portanto, quem está fazendo a ligação com o substituinte é o nitrogênio, tá? Se o etil está no nitrogênio, a gente indica, ó, Nzão, etil, tá? Agora vamos para o metil. Essa parte aqui do nome já foi. Vamos para o metil. O metil está ligado a um carbono. E carbonos a gente indica por números. Então eu preciso numerar os carbonos da minha amina principal. E eu numero sempre começando do carbono mais próximo do grupo funcional, porque é a nossa maior prioridade. E com isso, perceba que o nosso metil está aqui no carbono 2. Portanto, N-etil 2-metil, propan, 1, né? Porque a amina aqui, ó, se você for ver, o NH está ligado no carbono 1, né? Propan, 1-amina, certo? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né, gente? Mas, claro, vai que você às vezes colocou 2-metil, N-etil, você fez essa troca aqui por causa da ordem alfabética, né? Assim, fique atento com isso numa segunda fase. A dica que eu dou para quem for fazer segunda fase é: sempre que você vê uma estrutura e você tiver que dar um nome, dê o primeiro nome que vem na tua cabeça. Coloca ali, olha ali as posições e dá o primeiro nome que vem na tua cabeça. Aí depois, o que você vai fazer? Tente otimizar esse nome. Como assim? Olha para o nome e pensa, tá, deixa eu olhar agora a ordem alfabética. Será que dá para trocar? Será que aqui eu não posso juntar umas partes, por exemplo, pô, coloquei metil 2 vezes, será que não rola fazer um dimetil? Entendeu? Então, assim, primeiro coloca aquele nome ali que vem na tua cabeça e depois você vai arrumandinho ele. É mais fácil, tá? Isso para uma segunda fase. Para uma primeira fase, não costumam cair questões de nomenclatura tão malandras assim. Por isso que eu tô passando rapidinho essa parte, tá, gente? Eu não tô explicando tanto assim, tipo, como. Não é tão importante assim para a primeira fase, eu diria, tá? Qualquer coisa, aquilo que eu falo também, questões de nomenclatura, as próprias alternativas vão te balizando. O interessante é você pegar a lógica, tá? Aqui só uma curiosidade, ó. Repare que nesse caso eu não coloquei o N por primeiro. Oh, meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui? Eu não coloquei o N por primeiro, porque acontece o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho um metil aqui, e aqui, ó, 3 carbonos, né? Tem um carbono aqui e um carbono aqui. Em linha reta, ele não está no 313, né? Então isso aqui é propil, não é isopropil, tá? Para ser isopropil teria que ser, ó, eu teria que ter ali NH, aí eu teria que ter os 3 carbonos assim, ó. E aqui o que eu tinha ali da amina principal. Mas esse caso aqui seria o iso, tá, gente? Só para vocês não confundirem propil com isopropil. Mas, ó, entre metil e propil, o que que acontece? M vem antes do P, então por isso a gente coloca 2-metil, lembrando que a nossa amina principal é essa aqui, né? Aqui está a nossa amina principal. No carbono 2, ó, se eu for numerar 1, 2, 3, no carbono 2 eu tenho metil. Aqui no nitrogênio eu tenho propil.
E agora sim, 3 carbonos prop, simples ligações entre carbonos an, amina no carbono 1, portanto, 1-amina. Eu acho que essa é a regra de nomenclatura mais chata, gente. A nomenclatura de aminas eu acho que é a mais chatinha. Amina primária até vai, secundária e terciária é um pouco tramposo. Mas, como eu disse, não vejo com frequência em vestibulares, então por isso que eu não estou me atendo tanto. Tá? Ó, só por curiosidade também, ó, em caso de repetição, ó, isso aqui eu teria N-metil, né, já que eu tenho aqui, lembrando aqui, ó, a amina principal está aqui. Aqui está a minha amina principal. E eu tenho metil ligado no nitrogênio e eu tenho metil ligado no carbono 2. Lembrando, 1, 2, 3. Para não ficar N-metil, 2-metil, propan, 1-amina, eu posso usar aquele recurso do dimetil. Na verdade, posso não, devo usar, tá? Se eu for seguir a regra ao pé da letra. E ainda a regra manda que a letra venha antes do número aqui, ó. Fica, por exemplo, N2 dimetilpropan-1-amina, tá? Então, repare, gente, que é como se eu estivesse dando nome para uma cadeia ramificada. Só que as posições, uma dessas posições é indicada pela letra N, quando eu tenho o substituinte ligado no nitrogênio e não em algum dos carbonos, tá? Então, nitrogênio eu represento pela letra Nzão, N maiúscula, e o númerozinho aqui me remete a um carbono, certo? Então, a ideia é essa, tá? Só por curiosidade, eu nunca vi questão disso assim, sabe? Vamos ver na aula de exercícios ali, mas eu nunca, não lembro de já ter visto questão assim. Se caiu, foi só, sei lá, num vestibular lá de estado de São Paulo dos anos 2000, assim, porque eu não lembro, tá? Vamos lá, gente. Para aminas terciárias, de novo, ó, escolhe uma amina principal com aquele critério, maior número de átomos de carbono, desde que seja linear. Se eu tiver os 3 ramificações, e as 3 ramificações ali no caso forem do mesmo tamanho, né? Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos, e aqui eu tenho 2 carbonos. Ora, escolhe uma arbitrariamente, tá? Porque aqui o número de carbonos é igual e ambos são lineares. Então, escolhi aqui 2 carbonos, beleza? Agora, aqui está a minha amina principal. Vamos analisar as ramificações. Eu tenho aqui etil e eu tenho aqui etil. Ora, o etil aparece 2 vezes. Como que a gente coloca quando um substituinte aparece 2 vezes? Ora, veja bem, esse etil, os 2 etil aqui estão ligados no nitrogênio. Portanto, fica assim, ó, NN. Lembra quando a gente chegava, por exemplo, lá, 2 de metil alguma coisa, né? Lembra que quando tinha dois substituintes iguais no mesmo carbono, a gente repetia o número do carbono? Aqui a gente faz a mesma coisa, só que com o nitrogênio, ficando NN. Se você se perdeu, se você não lembra da parte lá de nomenclatura das aulas da primeira apostila, sugiro que você corra atrás, porque, como eu disse para você na primeira aula, essa matéria é muito acumulativa, tá? Então, ó, NN dietil, porque eu tenho 2 etil, né? NN dietil. Agora sim, ó, nome da amina principal é o nome da amina primária, como se eu tivesse estudado lá, né? Como eu estudei lá. 2 carbonos et, simples ligações an, etanamina. Beleza? Olha um outro exemplinho aqui, ó. Esse aqui de baixo é mais fácil, ó. Fica bem direto pra gente que a nossa amina principal, que tem a maior sequência de átomos de carbono em sequência linear, é essa aqui. Portanto, aqui está a minha amina principal. Fora disso, nós temos ramificações. As ramificações, ó, eu tenho metil aqui e etil aqui, né? Então vamos lá. Começo como se eu fosse dar o nome para uma cadeia ramificada. Entre metil e etil, quem vem antes na ordem alfabética? Dora Aventureira, vai lá. Vou perguntar, vou encarar você, esperar 5 segundos e dar a resposta. Entre metil e etil, quem vem antes na ordem alfabética? Muito bem, é o etil. Desculpa, gente, meus 5 segundos, nem eu nem você temos esse tempo para perder agora, né? Então, primeiro vem o etil. Beleza.
Em qual posição o etil está? Em qual átomo ele está ligado? Se ele estivesse ligado em um carbono, era só dar um número e colocar, por exemplo, 2 etil, 1 etil e por aí vai. Só que o etil ele está ligado num nitrogênio e não num carbono, né? O etil está ligado no nitrogênio. Então, como que a gente indica a posição quando está ligado num nitrogênio? Indica com Nzão, beleza? Fica, portanto, N-etil, tá? Quem que é o outro substituinte? Ora, o outro substituinte é o metil. O metil, ele está em qual posição? Ele está ligado a quem? Ah, ele também está ligado no nitrogênio. Como que eu indico a posição quando está ligado a um nitrogênio? Eu coloco algum número? Não, eu coloco Nzão, tá? Então, N-etil, N-metil. Agora sim, nome da amina principal. Eu tenho aqui, ó, 3 carbonos prop, simples ligações entre carbonos an. Lembrando que quando eu tenho 3 carbonos e uma amina, eu tenho duas opções, né? Eu posso ter isso aqui ou isso aqui. Então, nesse caso, eu preciso indicar se é propan 1 amina ou propan 2 amina, né? Então, a partir de 3 carbonos, numeração obrigatória. Fica ali, portanto, N-etil, N-metil, propan 1 amina, tá? Chato, né? Mas vocês pegam o jeito, beleza? Então, esse aqui é mais importante, gente. E é mais fácil, felizmente. São as aminas aromáticas. Convém você saber, ó, que essa estrutura aqui, essa primeira, vamos dar um destacão para ela aqui, é a anilina, tá? Tem que saber da anilina, beleza? Então, grava ela aí, até porque ela vai ser o nome base ali, ó. Repare que na estrutura de baixo, eu vou ter a 2-metilanilina. Porque, ó, o meu metil, ele está no carbono 2. Lembrando que a numeração, ó, considera como carbono 1 do anel, aquele que está ligado ao grupo funcional, e depois faz a numeração no sentido no qual o substituinte seja encontrado logo na menor numeração. Por isso aqui eu fiz a numeração no sentido horário, porque daí logo no carbono 2 eu encontraria um substituinte. Se eu fosse fazer a numeração no outro sentido, eu só ia encontrar o substituinte do carbono 6, beleza? Então, não seria conveniente. Violaria a regra da menor numeração. E perceba que aqui embaixo, gente, ó, o metil, ele está ligado no nitrogênio. Como que eu indico a posição do metil? Lembrando, ó, é posição, ramificação, nome da cadeia principal. Essa é a lógica. Se você pegar a lógica, você já está feito, tá? Não precisa ficar memorizando tanto, se atendo tanta regrinhas, detalhezinhos, ordem alfabética. Pegue a lógica, tá? Então, ó, CH3, metil. Só que em qual posição ele está? Ah, posição 1, posição 2, posição 3. Não, eu não coloco números. Números aqui é só se a gente estiver indicando posições de carbonos. Só que essa metila está ligada a um nitrogênio. Portanto, a posição é Nzão. Beleza? Então, N-metil-anilina. Tá? Então, é isso aí para aminas. Tem as poliaminas, que essa aí eu até fiquei na dúvida se eu colocaria, então eu coloquei só para vocês não falarem que eu não ensinei. Vai que cai assim, tipo, mas tá meio difícil. Mas, ó, aqui a única sutileza, ó, é que daí você segue essa regra que é o pé da letra, beleza? Prefixo, 2 carbonos. Intermediário, tipo de ligação entre carbonos. Coloco um O aqui, porque a regra manda, porque Deus quis, aí o PAC quis. Posições, ó. Posições, carbono 1, carbono 2, tanto faz se você vai numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Seria equivalentes. Mas perceba que eu tenho aqui uma amina no carbono 1 e outra amina no carbono 2. Portanto, eu indico as posições 1, 2 e coloco diamina. Por que di? Porque eu tenho duas aminas nessa estrutura. Aqui embaixo, ó, repare que eu já vou ver uma triamina. Em quais posições? Ó? Vamos numerar aqui. Ó. Como é que eu faço essa numeração, gente? Ó, duas possibilidades. Acho que eu... Porque assim, pensa comigo. Tanto esse carbono quanto esse estão ligados diretamente ao NH2. Ah, então qualquer um deles pode ser o carbono... Deixa eu fazer devagar com você.
Porque aqui você pode cair num erro perigoso, ó. Você pode querer chamar, por exemplo, esse carbono aqui de carbono 1. Afinal de contas, ele está ligado ao grupo funcional e você vai ficar feliz. Aí você vai ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Né? Meu 3 ficou meio feio aqui. Carbono 3, carbono 4. Piorou. Mas deixa assim. Agora, vamos supor que eu faça a seguinte numeração. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Agora vamos ver, ó, o que eu coloquei em preto ali, ó. Quais são as posições onde eu encontro, dá uma olhada na numeração em preto. Quais são as posições onde eu encontro nitrogênios, NH2? Ora, eu encontrei nitrogênios dos carbonos 1, 3 e 4. Beleza? Faz sentido? Concorda comigo? Ó? Carbono 1 tem um nitrogênio, carbono 3 tem um nitrogênio, carbono 4 ligado ao nitrogênio. Agora vamos ver os carbonos vermelhos, fazendo a numeração no outro sentido que eu fiz ali. O que acontece? Ó? Aonde estão os meus nitrogênios? Ó? Esse carbono. Agora atente para a numeração em vermelho. Esquece a numeração em preto. Já fizemos essa parte. Ó. Numeração em vermelho. O que acontece? Tenho NH2 no carbono 1. Tem um NH2 aqui no carbono 2, já que pela numeração vermelha esse é o carbono 2 e não o carbono 3. E tenho o NH2 aqui no carbono 4, já que pela numeração em vermelho esse é o carbono 4. E agora, qual é a numeração correta? Vamos lá. Entre 1 e 1, os dois são iguais. Entre 4 e 4, tudo igual. Mas entre 2 e 3, quem é menor? 2. Portanto, a numeração adequada é a numeração em vermelho. Tá? Cuidado, isso aqui é chatinho para você errar. Então tem que ficar atento. Por isso que eu numerei nos dois sentidos ali, de cá para lá e de lá para cá, para a gente fazer essa comparação. Em alguns momentos é necessário, tá, gente? Porque senão você erra a menor numeração e isso pode ser perigoso. Então vai, ó. Temos ali 4 carbonos, but, ano, né? Já que eu tenho simples ligações, intermediário, o que a regra manda. As posições seguindo a menor numeração, portanto, as posições ficariam 1, 2, 4 e não 1, 3, 4, caso você inadvertidamente numerasse como eu fiz ali em preto. Triamina. Beleza? Perceba, gente, então, que, portanto, o fato do carbono estar ligado ao grupo funcional, né, não necessariamente, se a cadeia for aberta, não necessariamente esse carbono vai ser o carbono 1, tá? Nesse caso, a gente viu que por causa como os dois carbonos aqui das pontas estão ligados no NH2, a gente precisou desempatar por qual deles estava mais próximo do NH2 ligado a um carbono do meio, beleza? Porque assim a gente chega na menor numeração possível. Atenção a isso, beleza? Vocês vão ver que apesar dessa aula estar sendo um bombardeio de detalhes, a aula de exercícios vai ser muito de boas. Normalmente é assim. Esse conteúdo para fazer a aula de teoria ela é densa, mas os exercícios são bem tranquilos. E eu costumo dizer até que ensinar isso aqui é muito mais difícil que aprender, tá, gente? Porque para ensinar, aí sim que a gente tem que usar a regra à risca mesmo, para dar o exemplo, digamos assim, né? Para vocês conseguem se virar sem necessariamente saber de tantos detalhes. E por isso que o pessoal gosta. Normalmente vocês podem ver, os alunos adoram orgânica, mas os professores de química normalmente odeiam dar essa frente. Eu tenho colegas assim que odeiam dar aula de química orgânica. Mas vamos lá. A nomenclatura usual de aminas, gente, convém saber também. Essa é outra coisa chata de aminas. Nomenclatura oficial e usual, ambas aparecem bastante. Mas aqui é bem tranquilinho, ó. A nomenclatura usual, ó, basta dar o nome do substituinte e escrever a amina. Então, olha o que acontece aqui, ó. No primeiro exemplo, eu considero o CH3 como uma ramificação. A ramificação CH3 chama-se metil. Portanto, essa aqui é a metilamina. Bem tranquilo. Aqui, ó, eu considero as ramificações etil, etil e etil. Apareceu 3 vezes o etil, fica trietilamina. Trietilamina. Beleza? Aqui embaixo, a última, ó. Fenil, metil, amina. Respeitando aqui a ordem alfabética. FM. Beleza? Essa aqui é bem tranquila, convém saber.
tá? Talvez nos exercícios a gente veja alguma coisa ali para fixar isso. Mas bem tranquila essa regrinha, tá? Aminas é chato, gente, porque assim, a nomenclatura de aminas secundárias e terciárias é mais fácil você dar, perceba que é mais fácil você dar pela nomenclatura usual, já que é tudo uma mesma regra, essa aqui é mais tranquilona, tá? Mas como convém você saber aqui no caso a nomenclatura oficial e a usual com igual importância, eu não que nas outras funções não tinha essa importância igual, digamos assim, né? Mas é uma aula densa isso aqui, né? Vamos falar de amidas agora. O que é amida? A diferença de uma amina para uma amida é que nas amidas, um dos hidrogênios vai ser substituído por um radical acila, de modo que eu vou ter um carbono de carbonila ligado no nitrogênio. Então, ó, carbono de carbonila ligado a um nitrogênio caracteriza uma amida, tá? Ó, carbono de carbonila ligado a um nitrogênio. Isso aqui são amidas. Ó, carbono de carbonila ligado a um nitrogênio. Isso é uma amida. Carbono de carbonila ligado a um nitrogênio. Isso é uma amida. Carbono de carbonila ligado a um nitrogênio. Isso é uma amida. Carbonos de carbonila ligados ao nitrogênio. Isto é uma amida. Tá? Entendeu? Então vai. Ó, algumas classificações, ó. A classificação, esse aqui, ó, não é tão importante assim, só tô colocando para sistematizar, mas uma amida primária, ela tem apenas um grupo acila ligado no NH2, tá? Então, cuidado que aqui, novamente, o critério de classificação entre a amida primária, amida secundária e amida terciária é diferente dos critérios para aminas e dos critérios para álcoois. Felizmente, isso aqui de classificação de amidas cai menos, tá? Mas perceba que nesse caso aqui, ó, mesmo eu tendo um único hidrogênio, esse caso é o caso de uma amida primária, porque existe apenas um grupo acil ligado ao nitrogênio, ó. Um grupo acil ligado ao nitrogênio, tá? E lembrando que o radical acila tem essa carinha aqui, ó. A valência livre está num carbono de carbonila. Isso aqui é um grupo acila, tá? Beleza. Numa amida secundária, eu vou ter dois grupos acila ligados no nitrogênio. E numa amida terciária, eu vou ter três grupos acila ligados ao nitrogênio. Então, cuidado com essa classificação, tá, gente? Ela difere da classificação das aminas, ela difere da classificação dos álcoois, é outro critério. Mas, felizmente, quais são mais relevantes para o vestibular? Classificação entre primária, secundária e terciária, nesse caso, é mais importante para aminas e para álcoois, tá? Para amidas, nunca vi, beleza? Então, só colocando aqui para se achar que vai confundir, ó, esquece essa informação, nem passei para você, tá? Aqui, ó, só para você se situar, é interessante saber, ó, que só para vocês ligarem os nomes aos bois, eu tenho que as amidas primárias, ou seja, aquelas que apresentam apenas um grupo acila, como é o caso aqui, ó, apenas um grupo acila, elas podem ser N monossubstituídas. Esse mono, ó, indica, esse N mono, o que esse N mono indica? Esse N mono indica o seguinte, que no meu nitrogênio, no N, eu vou ter um grupo R. Ou seja, uma cadeia carbônica genérica. Ou um AR, né, gente? Se for um grupo arila, aromático, que é o caso que aconteceu aqui. Beleza? Aqui, mesma coisa, eu tenho apenas um grupo metil. Esses grupos R, gente, que eu falo, são os nossos substituintes. Metil, fenil, tá? Então, numa amida primária N monossubstituída, frisando, ó, no nitrogênio, eu vou ter a presença de um grupo alquil ou aril. Beleza? Enquanto que nas amidas primárias NN substituídas, ó, eu vou ter que no nitrogênio eu vou ter dois grupos substituintes. No caso aqui eu tenho metil e metil. E aqui no nitrogênio eu tenho metil e etil. Tá?
Então, isso que classifica uma amida primária, isso que diferencia uma amida primária monossubstituída de uma amida primária NN disubstituída. Esse di me indica 2, tá? Então, mais uma vez, em amidas primárias N monossubstituídas, no N eu vou ter quantos grupos R, ou AR, quantos grupos alquil ou aril, quantos substituintes alquil ou aril, apenas um, tá? Lembrando que o substituinte acil já está aqui, o acil, que é aquele que eu coloquei ali, né? Esse é um grupo acil. Quando eu tenho o carbono de carbonila ligado ao meu grupo X ali, que pode ser uma cadeia principal, pode ser um nitrogênio, né? Mas esse grupo acil aqui que eu coloquei em vermelho, ele já caracteriza a amida, né? Agora, esses grupos alquil, eles podem ou não aparecer, beleza? Então, eu já vou mostrar isso melhor para você, acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas, por enquanto, lembre disso, ó. Se no N eu tiver apenas um grupo alquil ou aril, nesse caso, a amida ela é primária N monossubstituída. Se eu tiver dois grupos alquil, no caso aqui, metil, 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 etil, metil, propil, ou até mesmo um grupo aril, né? Ligado no nitrogênio, se eu tiver dois deles aqui, como é o caso daqui e como é o caso daqui, eu vou ter, portanto, uma amida primária NN disubstituída, tá? Acho que a maior dificuldade é lembrar disso. A lógica não é difícil. É pensar, nossa, que nomes horríveis e ter que lembrar tudo isso. Mas também, isso aqui é mais para a gente se entender, tá? Eu costumo passar essas informações no sentido assim, dificilmente vai ter uma questão que cobre isso, esse conceito, esses termos. Mas depois, quando você for ler o material, quando você for fazer leituras complementares e vocês encontrarem esses termos, bom, eu já sei o que significa, então ponto para você, tá? Eu não gosto de nivelar por baixo, gente, você já deve ter percebido. Eu tô dando aula aqui para a segunda fase de medicina, porque daí o cara que quer passar ali num curso menos concorrido, o cara que quer passar em química, né, passa de boas, né, isso aí, tranquilo, é bônus essa informação. Agora, se eu for dar aula, por exemplo, com o nível do cara que quer passar ali num curso pouco concorrido, numa faculdade particular, que é mais fácil de passar, não tem, né, não é desmerecer cursos, nada, nem universidades, mas tem cursos que são mais fáceis de ser aprovados no vestibular, o que não significa que seja mais fácil de se formar, né? O curso de química, por exemplo, é um forte exemplo, mas não dá para nivelar por baixo, né, gente? Senão o pessoal que quer cursos mais concorridos acaba saindo prejudicado. Beleza? Então vamos lá, gente. Com relação à nomenclatura das amidas, mais uma regrinha para nós aqui, ó. Não é tão difícil, ó. Prefixo mais intermediário mais amida. E no caso, ó, olha aqui, já apareceu, ó. Se aparecerem as ditas amidas primárias N monossubstituídas ou NN dissubstituídas, aí a gente considera os grupos alquila e arila ligadas ao nitrogênio. Vamos ver como isso acontece, gente. Ó, aqui, ó, eu tenho amidas primárias, a gente só vai falar de nomenclatura para amidas primárias, tá, gente? Então, não vamos nos preocupar com isso. A gente vai falar apenas de amidas primárias para dar a nomenclatura. E vamos lá. Dois carbonos, prefixo et, simples ligações entre carbonos. Infixo an, lembrando que essa dupla aqui, como ela não está entre carbonos, ela não torna esse infixo em, e fica etanamida, tá? Isso aqui é uma amida primária simples. Agora, olha só esta figurinha aqui, ó. Olha que bonitinha ela. Ela é uma amida primária, porque ela só tem apenas um grupo acila aqui, ó. Tá aqui o grupo acila. Grupo acila é aquele que tem a carbonila e que tem esta cara aqui, ó. RC alguma coisa. Nesse caso, ó, o nosso alguma coisa é um nitrogênio. Beleza? Então, tem o grupo acila ligado no nitrogênio. Opa, tem uma amida. Agora, quantos grupos alquila ou arila eu tenho ligados no nitrogênio? 2. Portanto, isso aqui é o caso do NN substituído. Tá? Então, aqui, ó, eu preciso considerar esse metil aqui e esse metil aqui para dar o nome. Beleza? E a gente coloca, ó, NN dimetil.
Ora, por que NN-dimetil? Porque os substituintes são iguais. Então, eu repito aqui, dimetil, eu tenho 2-metil, e condenso aqui, ó, NN-dimetil. Se por um acaso eu tivesse substituintes diferentes, por exemplo, N, eu colocaria assim, N-etil, N-metil, tá? Eu posso dar um exemplo disso aqui, por exemplo, ó. Se eu tivesse isso aqui, eu já apago. Mas se eu tivesse isso aqui, C dupla O, N, aqui um metil e aqui um etil. Juntei grafia de bastão com grafia normal, que coisa horrível, mas tudo bem. Só para frisar, ó, aqui eu tenho etil, aqui eu tenho metil. Como ficaria o nome desse trambolho? Ficaria, ó, vou colocar aqui do lado. Ficaria N-etil, porque etil vem antes da ordem alfabética, N-metil, já foi então ó, etil e metil, e agora o nome aqui da minha amida, que é etanamida. Et de 2 carbonos, né? An das simples ligações entre carbonos e amida, que é a terminação para amidas. Beleza? Então deixa eu só apagar a tinta aqui para não ficar borrado. E de fato aqui, ó, portanto, como aqui eu tenho a situação de que os dois ramificações são iguais, as duas ramificações ligadas ao nitrogênio são iguais, portanto eu junto elas com o prefixo di e coloco N,N, como a gente faz lá nas cadeias ramificadas. Beleza? Aqui embaixo é importante você conhecer a amida aromática, benzamida, mas é muito importante também você perceber que aqui, ó, eu troquei, né? Eu virei aqui um pouquinho, coloquei, né? A carbonila, na verdade, tá aqui, né? O grupo acil tá ligado no nitrogênio, é esse cara aqui. Então, deixa eu só apagar aqui para destacar isso melhor para você ver. Ó, perceba que aonde está a minha amida? Aqui, ó. A minha amida, onde que eu vejo a amida? Eu vejo a amida aqui, ó. Eu tenho carbonila e eu tenho nitrogênio no mesmo carbono. O meu grupo acil é esse aqui. Então vamos considerar a minha amida como sendo isso aqui. Aqui está, ó, carbonila e nitrogênio. Isso é uma amida, tá? Repare que eu tenho um grupo arila, um grupo R, um anel aromático que está ligado no nitrogênio. E esse grupo aqui a gente chama de fenil, não é benzil, porque ele está ligado diretamente, não tem CH2 no meio. Tá? Então, como que eu indico a posição do fenil? N-fenil. E agora sim, o nome da amida ali, que é etanamida. Tá? Né? Quando a gente tem aqui o caso das N monossubstituídas e das NN dissubstituídas, o negócio fica um pouco mais chato mesmo, beleza? Mas segue o baile. Não se bitole com isso. Você vai ver nos exercícios assim, que a aula tá aqui e os exercícios estão aqui. Bem tranquilo. Com relação à nomenclatura usual, digamos assim, mas que se tornou preferencial, nessa a gente usa os prefixos de origem, gente. Quem são os prefixos de origem? Prefixos de origem, lembra? Forme, acete, propion, butir. Lembra desses 4. Então, prefixo de origem para 2 carbonos, e lembrando que eles só valem para saturados, portanto, é o acete, que é o mesmo do ácido acético. Você lembra do ácido acético? Acetamida. Esse fica outro nome. Aqui embaixo, ó, tem uma amida NN dissubstituída, então eu tenho que colocar NN dimetil, porque eu tenho aqui no caso, ó, metil aqui. Então, se eu tenho 2 metil, fica dimetil e eu junto NN, né? Não fica, por exemplo, N-metil, N-etil, N-metil, né? Se eu tivesse substituintes diferentes, eu separaria, mas como os substituintes são iguais, eu junto e separo por vírgula. Parece aula de gramática isso, né? Acho que por isso o pessoal não gosta muito da. Eu adoro gramática, mas quem odeia regrinhas aí, o pessoal fica meio puto. Beleza, dei o nome aqui para os substituintes, falta dar o nome agora para a amida. E a amida, o nome
preferencial, que a gente acaba chamando de usual, né? Mas vou chamar aqui alternativo, digamos assim, seguindo essa regra, para amidas de 2 carbonos é acetamida, tá? Aqui, ó, o último aqui só para revisar, eu tenho aqui uma amida, porque olha só, eu tenho carbonila e eu tenho nitrogênio no mesmo carbono. Isso é uma amida. Se isso é uma amida, olha o que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter que isso aqui vai ser a minha amida, né? Tudo isso aqui é amida, na verdade, mas vamos pensar assim, isso aqui vai ser a parte principal, digamos assim. E perceba que aqui, ó, ligado no nitrogênio, eu também tenho um grupo alquila, né? Repare que isso aqui não é uma acila, porque não tem C dupla O. Então, é um grupo R. Como é o nome desse grupo R? Você lembra? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei um carbono a mais aqui, eu não queria ter feito isso. 5. Agora deu que nem eu sei o nome disso. Então faz assim, ó. Ignora esse último carbono aqui. Será que eu não vou conseguir apagar agora? Não vai dar tempo. Então deixa eu só riscar ele ali. Ó, ignora esse carbono aqui, ó. Faz de conta que é só isso. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. E agora? 4 carbonos é o quê? É butil, é sec-butil, é isobutil, é terc-butil? Socorro, eu vou me matar? Calma. Né? O meu objetivo em colocar isso aqui para você é ir te lembrando a cada aula como a gente faz isso, tá? Porque assim, decorar tudo isso de uma vez é até difícil. Então a gente vai falando, de vez em quando a gente esquece um pouco dele, de vez em quando ele aparece sorrateiramente, né? Mas aqui, ó, lembrando, ó, esse carbono aqui, ó, é um carbono primário. Na ramificação ele é primário, tá? Se ele é primário, não pode ser sec-butil nem terc-butil. Já excluímos esses dois, tá? Não pode ser N-butil, porque para ser N-butil ou simplesmente butil, eles teriam que estar todos enfileirados ali em linha reta. Não é o que acontece. Então, não pode ser sec-butil, porque esse carbono não é secundário na ramificação. Não pode ser tec-butil, porque esse carbono não é terciário na ramificação. Não pode ser butil, porque os 4 carbonos não estão em linha reta. Então, só sobrou o isobutil. Coloquei ele aqui de propósito para a gente revisar isso. Talvez eu não escolhi uma aula muito boa para jogar mais essa bomba, né? Mas let's que let's, vamos lá. Como é o caso de uma amida primária N monossubstituída, já que eu tenho apenas um grupo R ligado no N, no nitrogênio, eu fico aqui, ó, N-isobutil, porque a posição do isobutil ele está ligado no N e não em algum dos carbonos aqui. N-isobutil. Agora, veja bem, eu vou só apagar aqui para dar um nome para esse cara. Eu vou apagar tudo e perceba que a minha amida, que está aqui, vamos olhar para essa parte aqui, ó, porque isso aqui a gente já deu um nome, então esquece isso aqui por hora. Quantos carbonos vocês estão vendo aqui, gente? Apenas um. Ó, aqui é um hidrogênio, cuidado. Você às vezes deve estar tão acostumado a eu colocar tanta acetamida, tantas vezes 2 carbonos. Fique atento, aqui eu tenho apenas um hidrogênio, tá? Então eu tenho um carbono. Qual que é o prefixo de origem para um carbono? É forme. Lembra lá do ácido fórmico. N-isobutil formamida. Beleza? Claro, eu coloco aqui os mais básicos, né? Claro, o mais básico, assim, né? Que eu digo. Eu coloco primeiro o mais básico e depois eu vou colocando outros exemplos para a gente ir fazendo como quase se fosse um exercício, um treinamento, para a gente ir aplicando as nossas regras. Certo? Finalmente está acabando esta aula. Vamos lá. Eu digo porque, finalmente, porque hoje foi bucha, né? Foi bem pesado pra gente. Mas perceba, gente, eu acho interessante vocês saberem que as amidas, elas também são derivadas de ácidos carboxílicos, tá? Então, ó, a reação de um ácido carboxílico com amônia, nas condições de reação adequadas, eu já quero implantar isso na tua cabeça aí, porque quando a gente for falar de reações orgânicas, a gente vai ver que se a gente não cuidar dessas condições de reação, ou seja, o catalisador, a temperatura, a situação que você vai usar ali, você pode ter resultados diferentes. Então, aqui, ó, na condição de reação específica, que por enquanto não vem ao caso, eu posso reagir um ácido carboxílico com amônia para formar uma amida primária.
Uma amida primária é simples. E repare que isso é muito parecido com a esterificação, gente, porque o OH com o H saem para formar água e o nitrogênio com os hidrogênios que sobraram, ó, esse nitrogênio com os hidrogênios que sobraram, eles vão se ligar aqui nesse carbono. Então eu vou ter, ó, carbono ligado a nitrogênio. Certo? Se eu tiver, ó, um ácido carboxílico reagindo com uma amina primária, olha o que vai acontecer. Esse H com esse OH saem para formar água, e o nitrogênio, ó, quando ele for se ligar ao carbono, perceba que ele vai arrastar um dos grupos R que estiver ligados ali. E olha a situação que eu tenho aqui, ó. Nitrogênio ligado a um carbono de carbonila, isso é uma amida. É uma amida primária porque tem apenas um grupo com a carbonila, um grupo acila, e ela é N-monossubstituída porque apresenta apenas um grupo R. Ah, e esse grupo R aqui? Esse grupo R está ligado no carbonila. Eu estou falando dos grupos R ligados ao nitrogênio, tá? Então, por isso que é N-monossubstituída. Tem apenas um grupo R, um grupo alquila, ou um grupo arila, se for um anel aromático, ligado ao nitrogênio, tá? E aqui no caso, se eu tiver um ácido carboxílico reagindo com uma amina secundária, ó, esse hidrogênio sai com esse OH para formar a água, enquanto que o nitrogênio com os dois grupos R vão se ligar aqui no carbono, de modo que eu vou ter um carbono de carbonila ligado ao nitrogênio, isso é uma amida. Ela é primária porque tem apenas uma carbonila e ela é NN-disubstituída porque apresenta dois grupos R, duas cadeias carbônicas genéricas ligadas ao nitrogênio. Beleza? Isso aqui é só para te jogar a ideia. A gente vai voltar a falar disso. Essa mesma figurinha vai atormentar vocês ainda mais para frente, beleza? Por enquanto, só para ir te preparando para isso. E é interessantíssimo você saber que amidas são derivadas de ácidos carboxílicos, para não cair numa questão de verdadeiro ou falso, tá? Daqui a pouco coloca, amidas são derivadas de ácidos, você coloca um item falso. Perdeu a questão por bobeira. Então, essas observações, até muda a cor do slide, é importante, beleza? Eu costumo dizer, ó, essas observações é o que faz você acertar ou errar uma questão de orgânica. Porque como a orgânica, normalmente o pessoal se dá bem, todo mundo sabe, mete propboot, é facinho, é de boas, mas essa parte aqui que parece um pouco mais, não, nossa, que viajado, aprofundado, né, mirabolante, cuidado, é aí que mora a pegadinha. Deus está em tudo, mas o diabo mora nos detalhes, então fique atento com isso, tá? Para finalizar, a piadinha para vocês, né? O que difere uma amina de uma amida é a presença da carbonila das amidas. Então, qual que é a piadinha? A piadinha é que a amina não tem bola. O Brasil inteiro usa essa, todos os professores de química do Brasil usam essa piada, né? A amina não tem bola, gente. Então, o que que é a bola, né? A bola é esse oxigênio aqui. Ó, a bola é esse oxigênio aqui. Onde que tem a bola? A amina tem bola? Não, em química não, tá? Então, se tiver a bola, é amida. Beleza? Só que veja bem, gente, a bola tem que estar no lugar certo, né? Aí que eu digo assim, ajuda a lembrar essa frase, a mina não tem bola, né? Só que cuidado com situações como essa aqui, por exemplo, ó. Repare que a carbonila, o carbono da carbonila e o carbono que está ligado ao nitrogênio deve ser o mesmo átomo de carbono para eu ter uma amida, certo? Ó, eu tenho carbonila e nitrogênio ligados ao mesmo carbono. Isso é uma amida. Carbonila e nitrogênio ligados ao mesmo carbono. Ora, a carbonila e o nitrogênio estão no mesmo carbono aqui? Não. Portanto, isso aqui é uma cetona e aqui eu tenho uma amina. Porque repare, se eu for olhar só para esse carbono aqui que está ligado ao NH2, ó, aqui eu não tenho C dupla O. Não tem bola. Portanto, se não tem bola, é amina. Isso aqui eu acho que é o slide mais importante da aula, tá? O resto tinha ali muitos detalhes, muito aquele negócio que eu falar, separar ali quem os caras que sabem mais ou menos do que os que estão aprendendo a fundo,
Mas aqui eu chamo atenção porque eu não quero que você perca por bobeira. Isso aqui não dá para errar, tá? É uma questão que o seu concorrente acertaria com toda certeza. Então não dá para ter esse descuido. Por isso eu coloquei aqui. Cuidado, a molécula abaixo não apresenta o grupo funcional amida. Ela é uma amina e uma cetona. Para ser uma amida, carbonila e nitrogênio devem estar no mesmo carbono. Carbonila e nitrogênio. Aqui sim eu tenho a estrutura básica de uma amida. Amida. Beleza? Então, gente, nitrilas, eu falo delas na aula de exercícios, é a mais fácil, tá? Vista do que vocês viram hoje, nitrilas é de boaça, certo? Então, gente, deixa eu parar minha apresentação. É isso, fiquem com Deus. Não se desesperem, na aula de exercícios vocês vão ver que não é tão difícil assim a forma como é cobrado, beleza? O conteúdo é denso, mas a forma como é cobrado normalmente é tranquilo. O que eu quero preparar para você é o caso de cair alguma coisa muito mirabolante e isso realmente passar uma foice ali. Isso pode acontecer. Mas, enfim. A gente está com tempo para aprender, né? Então vamos fazer isso, tá? O lado bom da pandemia, da quarentena e do adiamento do vestibular é esse. A gente tem mais tempo para aprender. E não simplesmente ficar decorando. Então, leia o material, leiam as leituras complementares, façam exercícios. Qualquer coisa me procurem. Eu vou procurar ali umas leituras complementares interessantes para indicar para vocês. Eu acho assim, não querendo dar uma de só, já tô terminando, tá, gente? Mas não querendo dar uma de falsa modéstia, eu sou a minha própria referência, não. Mas o material e esses slides, gente, eu acho que já pode ajudar muito vocês. Porque essa parte de nomenclatura, como eu disse, né, se você tiver interesse em aprender, é difícil você achar alguma coisa que seja sistematizada e atualizada, tá? Então, assim, realmente eu gosto muito do livro do Feltri, por exemplo, mas a edição que eu tenho está desatualizada, né? Eu tenho livros de química orgânica de graduação, mas eles quase nem falam de nomenclatura, eles focam mais em reações, em propriedades, em estrutura. Então, mas eu posso. É mais material de cursinho mesmo, gente, que traz isso de uma maneira sistematizada. É difícil você ver até em livro didático mesmo esse tratamento, essa coisa de colocar exceções ali, todas as regrinhas passo a passo. O pessoal não costuma. Talvez essa nomenclatura não seja assim tão relevante, né? Até como eu já falei para vocês, uma dessas últimas aulas aí tem, agora por causa dessas atualizações da IUPAC, né? Tipo, dependendo se o elaborador da questão não for muito cuidadoso, ele colocar uma questão de nomenclatura, ele pode procurar para a cabeça dele. Porque você pode entrar com um recurso ali e falar, não, mas por essa regra aqui é válido que a nomenclatura que eu coloquei. E aí? Né? Então, assim, é bom saber bem a classificação, a lógica da nomenclatura, e nos exercícios vocês vão ver melhor como isso aparece, tá? Mas qualquer coisa, vamos nos falando aí. Usem e abusem da caixinha de comentários ali para a gente interagir, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, a gente está à disposição. Beleza, gente? Então é isso. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula, que será a aula de exercícios. Beleza?